E o Podla Kids está de volta aqui na School Rock de Pinheiros para mais um dia de podcast. E o meu convidado de hoje já está chegando. Antônio José Assis Holanda Medeiros Andrade Magalhães. Que nome grande, hein, gente? E vamos saber com ele o verdadeiro significado da Páscoa. E esse é o episódio especial de Páscoa. Fiquem ligadinhos que o Podla Kids já vai começar! Cheguei, menino Manoel Martins. Sejam bem-vindos a mais um Podla Kids. E nós estamos aqui na School Rock, a maior School Rock do mundo. School Rock, muito obrigada pela parceria. Ah, e vem gravar aqui, o estúdio é muito legal. Não sei se vocês perceberam, mas a minha roupinha amarelinha veio lá da Pira Vivo e a minha boneca está igual a mim. Os trabalhos lá são muito legais, costureiras que se esforçam bastante as nossas roupas e eles fizeram um desfile com as próprias roupas. Foi muito divertido. Essa foi uma das roupas do desfile, essa foi outra também do desfile. Ali é o bazar, onde coloca as roupas que eles fizeram. E ali as meninas desfilando. Ah, agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. É o Antônio, pastor da minha igreja. Glória a Deus. Oi, Antônio, como é que você está? Estou bem, Laís. Obrigado pelo convite, obrigado por nos poder deixar participar da sua alegria, né, desse momento seu. E estamos aqui para ajudar nesse... Nossa, que legal! Antônio, conta um pouco mais sobre você pra gente. Quem que é o Antônio? Antônio? Eu sou Antônio Magalhães, né, pastor, sou casado, tenho 43 anos e minha vida é levar o evangelho a toda criatura, às crianças, às pessoas necessitadas. Sou gestor predial, também trabalho, né, Laís? Tem que trabalhar, né, Laís? Tem que trabalhar. Então, eu sou um gestor predial e faço gestão em várias outras áreas também. Que interessante. Conta pra gente a importância da fé, da união e de todas essas coisas que se fala sobre a igreja. Bom, Laís, a importância da fé em nossa vida é por causa que Jesus, ele foi aquele que se despiu de toda a sua glória para se colocar na cruz por cada um de nós. E, inclusive, o Evangelho, ele vai nos mostrar muito sobre a importância das crianças no reino de Deus. Se nós olharmos em Provérbios 22:6, ele vai dizer: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é importante, né, porque os pais, as crianças, sendo educadas no caminho de Deus, do Evangelho, ela vai sempre ter um entendimento daquilo que é melhor para a sua vida, porque é Deus que nos fez e Ele nos colocou Jesus para que nós viéssemos ter essa salvação. E o reino de Deus, ele é das crianças também, Laís. Você acredita nisso, Laís? Acredito, sempre acreditei. Você acreditou? Eu queria falar sobre uma coisa muito legal. Eu tinha pregado na igreja uma palavra do rei Josias. E o rei Josias foi rei desde novo. E mesmo do jeito que eu quero pregar a palavra do Senhor desde pequena, o rei Josias foi rei pequeno, porque Deus colocou no caminho dele aquilo que era melhor para ele. E isso é a importância da fé, porque a criança, quando ela aprende naquele caminho, que é o caminho de Deus, ela vai sempre pensar nas coisas de Deus, né? Quando fala
para que você venha criar a criança no caminho que ela deve andar, é porque quando você cria a criança no caminho da direção de Deus, ela vai fazer tudo que é o bom para ela. Ela vai respeitar os pais, ela vai entender que os pais é importante para ela. Assim somos nós. Quando nós temos fé em Deus, nós acreditamos em quê? Que Deus governe e conduza as nossas vidas. E através disso, é igual você depende dos seus pais. E nós dependemos de Deus. E quando nós olhamos e entendemos a nossa dependência de Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos deixou para fazer. Porque Deus põe ele não junta que nem, o episódio lá da viagem, que a moça disse, Deus não junta pessoa, ele junta propósito. Isso aí, tá vendo como você sabe? Eu sei. Inclusive lá em Mateus, capítulo 18, ele vai dizer assim, ó: "E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O portanto, aquele que tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe." Por quê? Porque a criança, ela entende que ela tem necessidade de seu pai. E quando nós entendemos que nós temos a necessidade desse Deus, nós vamos andar na humildade, nós vamos andar no amor de Deus, querendo sempre abraçar o próximo, ajudar o próximo, e aí a nossa vida vai ser sempre melhor, porque a criança, ela ouve, a criança, ela tem um entendimento, a criança, ela tem acompanhamento dos seus pais, a criança se preocupa com o próximo, ela vê um amiguinho caído no chão, ela vai lá buscar o amiguinho, querer saber. Então, o reino de Deus é das crianças. E se nós agimos como as crianças, que elas entendem que ela tem a necessidade de estar junto dos pais, nós viveremos bem melhor. Porque o importante é toda criança saber o que é Deus, o que é Jesus e o que ele fala, desde pequeno, para sempre viver no caminho do céu. Porque senão ela não pode acabar sabendo e ela vai ficar... Quando alguém perguntar para ela vai ficar triste. Também porque Deus ele é maravilhoso. Ele sempre quis o melhor pra gente, do mesmo jeito que a gente quer o melhor para os nossos filhos. Isso, Laís. Então, nós vamos ver em Efésios, né? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, os filhos ser obedientes com os pais. Então, da mesma maneira que os filhos entendem que ele precisa dos pais, uma criança, quando ela nasce, ela precisa do pai para se trocar, para comer, para se vestir, para tudo. Então, também tem um outro lado. Quando ela começa a crescer, ela ser obediente aos pais. Então, ele fala, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Porque isso é o que importa, porque isso que é de melhor para você é ser obediente aos seus pais. Olha o que a Bíblia nos ensina, olha o que a palavra de Deus nos ensina, que tanto a importância da criança na sua humildade, como também ela, né, respeitar os seus pais, acreditar nos seus pais. E quando nós acreditamos no nosso Pai que está no céu, a nossa vida ela é bem melhor. Nossa. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tinha visto uma vez você fazendo na igreja. Sabe, Deus, ele sempre dá um propósito para cada um, né? Sim. Então, é que vocês tinham falado sobre uma tal história de dons que Deus dá pra gente, que tem a ver com esse tipo de propósito, tipo, conversar com ele por línguas, que é o que você faz, ou pregar, ou ouvir ele. Todas essas coisas é o que necessita, sabe? Os dons, nós temos os dons que foram dados para cada um de nós. Igual Deus te deu um dom, mas é um dom da comunicação, um dom de falar com as pessoas, é o dom de interpretar o sentimento das pessoas. Até isso me emociona, porque se nós fosse igual uma criança, nós seríamos mais
atuantes, nós seríamos melhores, como a palavra já disse. E os dons que Deus nos dá. Então, quando nós falamos em dom de línguas, igual você citou, é o dom do Espírito Santo, né? Nós temos o dom de falar em línguas, mas nós temos o dom da humildade, nós temos que ser respeitosos, nós temos o dom da comunicação, o outro tem um dom para escrever, o outro tem tantos dons e cada um tem que respeitar o dom do outro. E assim nós podemos viver num mundo bem melhor. Pastor, outra Sim. pergunta sobre isso. Tem gente que tem 2 ou 3 dons? Tem. Você pode ter o dom, porque o dom é algo pronto que Deus te deu. Mas você pode pedir algo que você queira a Ele. Então, eu quero, Senhor, ter o dom de línguas. E conforme a sua caminhada no Evangelho, Deus vai te dar. Senhor, eu quero ter o dom da comunicação. Eu quero ter o dom do amor. Eu quero ter o dom da paciência. E aí essas coisas Ele vai te dando. Com o tempo. Por isso que Deus ele entrega os dons para aqueles que seguem o caminho que vão saber usar ele. Isso. E também, esses dons, eles são muito importantes para a gente viver em harmonia, felicidade, poder ensinar aos outros a andarem no caminho do céu. E também, o que acontece, todos que seguirem a palavra dele podem até ganhar um desses dons e também viverão uma vida mais tranquila e pacífica. Sim, isso é verdade, porque é importante o que você citou, Laís, porque Deus não nos dá algo para a gente deixar guardado. Quando Deus te dá um dom, você tem que usufruir ele da melhor maneira, né? Nós temos que relatar que o mundo hoje, muitas pessoas usam aquilo que sabe para o bem, mas tem aqueles também que usam para não fazer o bem. Então nós temos que usar o nosso dom para fazer o bem. É o dom da caridade, o dom do amor, né? Tudo isso são dons que Deus nos coloca para que a gente venha praticar. E é muito importante. Pastor, eu queria aproveitar esse momento, já que a Páscoa está chegando, você fala de amor, os dons, essas coisas. Conta pro pessoal de casa o verdadeiro significado da Páscoa. Laís, a Páscoa, a palavra vem lá do hebraico, passage, e essa palavra ela vai nos dizer de passagem. Então nós vamos lembrar que lá em Êxodo, nós vamos ter um versículo lá que ele vai nos dizer sobre a passagem do povo de Deus, né, sobre o mar. Então quando aquele povo passou, eles estavam livres. Então podemos citar, mas também podemos citar em João 11, onde ele vai nos falar da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então a Páscoa, a verdadeira Páscoa que nós devemos viver é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus é o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha a vida e não pereça. Então se nós vivemos em Jesus, que é o caminho, em Jesus, que é a verdade, e em Jesus, que é a vida, nós vamos viver eternamente felizes e amando o próximo. Porque Deus prometeu pra gente que quando fosse literalmente o fim do mundo, ele iria levar todos que creem nele lá pro céu. E isso é porque ele diz que ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus e diz que ia preparar morada. E ele promete que vai voltar para buscar a sua igreja. E nós somos membros Da igreja. E nós somos membros do corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E nós vamos com ele para o céu. Nossa, o que você falou é bem profundo. É bem profundo. Agora eu queria saber uma coisa muito legal. Você sabia que antigamente a Páscoa dos cristãos não era assim?
A Páscoa ela é colocada como um momento oportuno para vender chocolate, né? Não, essa é outra coisa. É outra coisa, Laís. Não Você é, tá fazendo não é, pegadinha? não, é sério, não é pegadinha, é sério. Gente, produção, por favor, não é pegadinha. Eu estudei muito bem. Na palavra do rei Josias que eu tinha dito, naquela época a Páscoa não era nem de chocolate, nem de Jesus ter morrido na cruz. Era de quê, Laís? A Páscoa é de ter comemorado que Jesus tirou eles da escravidão do Egito. Isso, foi lá onde eu citei em Êxodo, lembra? Ai. Nós citamos em Êxodo, aqui ó, 12, 27. Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito quando feriu os egípcios, o livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É quando, por isso que é Páscoa. Páscoa é passagem na palavra hebraica. Então quando o povo sai do Egito, que ele passa pelas águas lá pelo mar, e aí, isso é a Páscoa, como eu já havia falado anteriormente. Então, mas é verdade o que você está dizendo. Pera, será que a Páscoa daquela época que eles saíram do Egito era no mesmo dia que a Páscoa de hoje ou não era? Só por perguntar mesmo, sabe? Não, porque os calendários meio que são diferentes, né, Laís? Daquela época para o dia de hoje. Né? Se nós formos olhar a quantidade de horas, o nosso calendário hoje é diferente, mas é uma data aproximada daquilo que eles viveram naquela época. Nossa. Legal. Sabe, uma opinião assim dizendo sobre essas palavras, essas coisas, Deus, para que alguém acreditasse sequer nele, para que alguém, pelo menos alguns fossem lá para o céu e fossem dignos disso, ele enviou seu filho na terra. E depois começou começou os idólatras, essas coisas. Mas você sabia que quando o rei Josias era pequenininho ainda, mas bem pequenininho mesmo, ele era só uma criança de 5 anos na real, os pais dele eram idólatras. Sim. E ele não gostava nem um pouco. Desde criança, ele sempre quis só adorar o Senhor, porque ele sabia que era o certo, ele sabia que era aquilo que devia fazer, ele sabia o que era aquilo. Mas os pais dele nem aí pra ele, obrigavam ele a ver aqueles cultos, mas ele não gostava. E literalmente, quando ele cresceu, quando ele foi rei, Deus abriu a cabeça dele de novo e disse: aproveita essa oportunidade, porque você nunca quis ser idólatra, então, já que você é rei, você pode seguir a palavra do Senhor. Ele usou para ser rei uma coisa ótima, porque ele pregou, alguns não acreditaram, e só os tempos que ele ficou vivo que o pessoal acreditou ou naquelas coisas. Você acredita? Sim, inclusive a Bíblia vai nos relatar a vida de Davi. Davi, ele foi chamado muito novo. Nós podemos relatar sobre a vida de Samuel. Samuel também recebe um chamado muito novo. Davi, ele é ungido rei, e quando ele é ungido rei, ele ainda demora muitos anos à frente, em torno aí de 17 anos, para que ele viesse assumir o reinado. Então, muitas crianças, elas recebem dons, elas têm propósito na vida e elas vão começar a exercer quando elas estiverem preparadas. Então a vida dela vai caminhar dentro daquilo para que ela venha ser preparada para algo maior lá na frente. E isso acontece no reino de Deus. Sabe de uma coisa? Antigamente eram reis, né? Hoje são os governadores e as pessoas que cuidam do país. Pastor, falando nisso, é errado comer chocolate na Páscoa? Não, Laís, não é errado comer chocolate na Páscoa, mas nós temos que, além da comunhão em família, que você vai se juntar, vai fazer aquele almoço saboroso, né, Laís? Comer algo assim esplendoroso que a mamãe vai fazer,
ou que algum familiar vai fazer, depois nós vamos comer o chocolate junto. Na verdade, o que nós temos que entender é a comunhão que nós devemos ter pela presença de Jesus em nosso meio, por aquilo que Jesus se colocou para fazer por cada um de nós. Então, quando Jesus ele vem para unir, ele vem para... Porque o nosso maior propósito aqui na Terra, o nosso maior ministério é a nossa família. Então, esse é um momento que nós juntamos em família para comemorar algo, que é a Páscoa do Senhor. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para nós hoje. Amém? Então, não é errado comer o chocolate. Mas tudo nós temos que entender o propósito. Eu posso comer o chocolate? Posso. Mas isso não pode ser só o chocolate na Páscoa. E sim tudo que envolve a vida de Jesus e a importância de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nossa, que interessante, hein? Ah, agora que eu me lembrei. A Sandra trouxe um presentinho pra gente aqui. Umas coisinhas bem legais e gostosas que você vai gostar. Ela, e já tô curioso para saber. A Bíblia fala, não sejais ansiosos por coisa alguma. Ansioso eu não tô, mas eu tô um pouquinho curioso para saber o que tem aí para nós, né? Hã? Ó, produção, traz pra gente, porque eu acho que ele tá curioso demais. São os melhores cookies que eu já comi na vida. Nossa, Fabrício, a Sandra também fez uns biscoitos personalizados pra você, da Scruff Rock. É muito gostoso, você vai adorar. Na real, não é só literalmente a aparência, mas o que mais importa pra mim é o sabor. Sério. Sandra, muito obrigada. Eu adorei a surpresa. E os meus convidados estão ficando muito felizes. Beijos, Sandra. Então, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Segue a gente nas redes sociais e não esqueça de deixar um like. E chegou a hora do nosso quadro Bate Pronto. É quando eu faço uma pergunta e você diz o que vem na sua cabeça. Amém. Uma cor. Uma cor azul. A sua palavra da Bíblia favorita. Favorita? Ah, são tantas, Laís. Mas aquela que você gosta de coração, que ensina bastante coisa, sabe? Ah, eu gosto dos 4 evangelhos. Os evangelhos são livros especiais para mim. Nossa. Então você gosta bastante de evangelho. Um personagem de um filme. Personagem de um filme, Laís? É. Ah, eu, quando jovem, gostava muito daquele que fazia o rock. Eu não sei nem o nome dele. Fazia Qual? o Rock Balboa lá, é o Stallone? É ele? Esse personagem aí quando eu era jovem, né? Hoje a gente gosta mais dos personagens bíblicos. Meu Deus do céu! Essa foi aquela que o Fabrício disse no episódio. Nossa, não acredito. Você disse a mesma coisa. Ele tinha dito que... Nossa, é o Rock Balboa. É bem legal. Você pode assistir quando você crescer mais um pouquinho. Nossa, ele tinha dito que era o personagem dele favorito. Meu Deus, eu não acredito, que coincidente. Fabrício, a gente fala dos cookies e de repente, puf, ele fala do seu personagem favorito. Beijo, Fabrício. Continuando. Um filme, só não pode ser do mesmo. A ressurreição Regra. de Jesus Cristo. Que fala da ressurreição de Jesus Cristo. É daquela, ai, não sei, novela? Não sei. Não. Ah, voltando. Uma pessoa especial pra você. Especial, minha esposa, que me ganhou para Jesus.
Antônia. Missionário Antônio, Deus abençoe. Sua comida favorita? Minha comida favorita são muito simples, Laís. Eu gosto de ovo acebolado. Ovo com bastante cebola, arroz e feijão. Comida bem simples. Nossa, se você provasse os pratos da minha mãe, eu acho que literalmente o que ela sabe fazer de melhor é cuidar da gente fazer comida. Porque ela fez uma comida um dia de um restaurante que literalmente foi até melhor do que do próprio restaurante, você acredita? Eita, Foi eu até melhor. acredito. Foi até melhor. Você tá dizendo, eu acredito. Ah, já sei. Essa daqui você vai gostar tanto. Olha, entre todas essas suas palavras, daquelas que... aquela pessoa que você tem de coração pra sua vida, qual das suas palavras ela mais gostou? Tipo... A palavra que eu mais gosto. Não, daquela pessoa que você mais gosta, qual que é a palavra favorita dela? A palavra favorita da pessoa que eu mais gosto? Se ela... Nossa. Sem o amor, Nossa. não somos nada. Sabe o que eu acho? Todas as palavras que a igreja diz são muito profundas, são muito pacíficas e tipo... É o que eu acho. Nossa. Um dia especial. Dia especial, o dia da minha conversão e do meu casamento. Não tem como... Pode ser, abre mão de ter dois, vai. 2. O dia da minha conversão e o dia do meu casamento. Então tá, essa eu vou deixar passar. Ah, Antônio, deixa um recadinho lá pro pessoal de casa. O recado que eu posso deixar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, nada podemos fazer, sem o amor. Que Deus abençoe a todos e a todas as crianças, todos os jovens que assistirem a este momento. Deus abençoe a todos. Profundo, eu já disse isso, profundo? Sim. Tá. Agora vamos fazer uma oração bem breve para nós encerrarmos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por este momento, que venha abençoar, Senhor meu Deus, esse canal de comunicação, a Pod La Kids, Senhor meu Deus, meu Pai, junto a Laís, a sua família, Senhor meu Deus, e todos aqueles que vierem assistir, que através da vida, Senhor meu Deus, dessa criança, outras crianças, Senhor meu Deus, venham ser impactadas, venham ser direcionadas para o caminho do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Então, Raul, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.